Oi, gente! Antes de começar a falar sobre o tema da aula de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que tem me preocupado um pouco e que tem a ver com essa nova forma de educação à distância. Olha, eu vou confessar para vocês que isso tem sido um desafio para mim também. Eu nunca tinha gravado uma aula, nunca tinha gravado uma videoaula. É a primeira vez que eu fiz isso, foi agora. Essas são as minhas primeiras experiências com esse tipo de aula, né? Com esse tipo de interação. A gente estávamos, né, muito acostumados com a forma presencial de educação. Então tudo tem que ser adaptado, tudo é novo. Então eu tenho que pensar num quadro bem resumido, que eu não posso ficar escrevendo o tempo todo. Eu tenho que pensar num tempo diferente de aula. É diferente o tempo da aula presencial, o tempo de uma aula em vídeo. A forma de abordar, a forma de comunicar esse conteúdo para vocês também, ela tem que ser revista, repensada. Então é realmente tudo muito novo, tanto para vocês quanto para nós, professores também. E o que tem me preocupado? A falta de retorno. Eu não tenho recebido retorno de vocês. Nem dúvidas, nem questionamentos, nem a participação de vocês nos estudos orientados. Eu estou muito sem saber como que vocês estão recebendo esses vídeos, como vocês estão recebendo esses textos, as dificuldades que vocês estão tendo, se estão tendo. Eu tenho 4 turmas de primeiro ano e até hoje eu atendi apenas uma estudante dos primeiros anos. Só uma aluna entrou em contato comigo, uma menina, entrou em contato comigo para esclarecer dúvidas da lista, somente. E isso tem me deixado um pouco preocupada, tá? Então eu quero pedir para vocês uma coisa. Todo mundo que está assistindo esse vídeo, todos que assistiram esse vídeo, vão entrar em contato comigo, seja lá na plataforma por meio de mensagem, seja nos estudos orientados. O meu estudo orientado, o meu plantão de EO, ele acontece nas terças-feiras, das 14 às 16 horas e depois na sexta-feira de novo, das 15 às 16 horas. Vocês também têm o horário disponível lá na plataforma para consultarem. Então eu quero que entrem em contato comigo, seja no EO, seja deixando uma mensagem lá na plataforma da escola para me dar um retorno, um feedback. Tá entendendo? Tá entendendo? Quais são as dificuldades que vocês estão encontrando nesse modelo à distância? É alguma coisa com aula em vídeo? É o tempo da aula? É algum assunto específico dos conteúdos que a gente tem tratado? Então eu queria um retorno de vocês para eu saber como conduzir, né, daqui para frente. Então, como eu disse, isso tem me preocupado um pouco. Hoje vai ser a nossa terceira aula, desde quando eu retornei, né? Vocês estavam tendo aula antes com o outro professor que me substituía, mas desde quando eu retornei, essa vai ser a nossa terceira aula. Eu fiz uma aula sobre estrutura atômica, a gente teve uma outra aula sobre semelhança atômica e hoje a gente vai ter uma aula sobre substâncias simples e compostas. É um assunto relativamente simples, não é um assunto com um grau de complexidade muito alto, mas exige uma certa atenção. Para trabalhar esse conteúdo, eu estou produzindo essa aula, esse vídeo, que vocês vão assistir, eu estou mandando na plataforma um texto, um resumo, e tem também uma lista de exercícios que vocês vão fazer. E eu quero que vocês, terminando de assistir esse vídeo, leiam um texto, resolvam uma lista e entrem em contato comigo para eu saber como é que está o andamento disso, combinado? Gostaria que vocês me dessem então esse retorno para eu poder adequar aqui a nossa sequência dos conteúdos. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre substâncias simples e compostas e esse não é um assunto muito complexo não, é um tema relativamente simples. Só que para entender bem, né, para não ser só uma decoreba, para você realmente compreender o conceito de substância simples e composta, é importante que a gente retome alguns conceitos anteriores. Por exemplo, o conceito de átomo e elemento químico. Esses dois termos, eles costumam ser usados, com muita frequência eles são usados como se fossem sinônimos. E não são. Esses termos não são sinônimos. Átomo e elemento químico, apesar de ter uma relação, são coisas diferentes. Então vamos recuperar o conceito de átomo. Literalmente, o conceito de átomo seria a partícula fundamental da matéria, a unidade fundamental da matéria. Esse é o conceito literal de átomo. Então, átomo, a palavra átomo se refere a uma partícula individual. Uma partícula individual.
Elemento químico é o conjunto dos átomos que têm as mesmas propriedades. Então, se eu falo o átomo de oxigênio, eu estou me referindo a uma partícula de um átomo, de um elemento químico, no caso o oxigênio. Se eu falo oxigênio, eu estou me referindo ao elemento químico oxigênio. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos que têm características em comum. No caso, essa característica é o número atômico. Existem hoje conhecidos 118 elementos químicos diferentes. Esses 118 elementos químicos, os átomos desses 118 elementos químicos são responsáveis por formar toda a matéria que existe. Então, átomo é a partícula, elemento químico é um grupo, é uma categoria. Existem 118 elementos químicos conhecidos atualmente. O que define um elemento químico é o seu número atômico. Então, por exemplo, o elemento químico hidrogênio é o conjunto de todos os átomos que tem um próton no núcleo, que tem número atômico igual a 1. Essa característica é o que define o elemento hidrogênio. O elemento carbono é o conjunto de todos os átomos que tem número atômico igual a 6, que tem 6 prótons. O número atômico 6 é o que define o elemento carbono. Então, ó, um exemplo disso que eu estou falando. A amônia, a molécula da amônia, é formada por 4 átomos, ó, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, essa molécula é formada por 4 átomos de 2 elementos químicos diferentes. A amônia é formada pelos elementos nitrogênio e hidrogênio. Então, são 2 elementos. 4 átomos, por quê? 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Perceberam a diferença? Átomos são as partículas. Elemento é o grupo. Elemento é esse conjunto. Então, entendido isso, a gente vai para o conceito de substância. Uma substância é um conjunto de unidades formadas por 2 ou mais átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Então, por exemplo, a amônia é uma substância. É uma substância formada por um conjunto de... Essa substância é formada por 2 ou mais átomos, no caso por 4 átomos, do mesmo elemento químico? Não, de elementos químicos diferentes, tá? O que nos leva à definição dessa classificação. As substâncias podem ser simples, quando elas são formadas pelo mesmo elemento químico, ou elas podem ser compostas, quando elas são formadas por elementos diferentes. Então, as substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico, a gente classifica como simples, e as substâncias que são formadas por elementos químicos diferentes, a gente classifica como compostas. São exemplos de substâncias simples. O gás hélio, todos os gases nobres são substâncias simples. O gás hélio, o gás nitrogênio e o ozônio. Essas 3 substâncias são simples. Alguém pode estar se perguntando, mas esse aqui não é simples porque tem 2? Não, gente, olha só, uma coisa que vocês precisam compreender. O símbolo dos elementos químicos pode ser uma letra ou podem ser 2 letras. Existem elementos químicos cujo símbolo é uma letra só. Por exemplo, nitrogênio, o símbolo do hidrogênio é N, uma letra só. Hidrogênio, H. Nitrogênio, oxigênio, O. Mas existem elementos químicos cujo símbolo é formado por 2 letras. Por exemplo, o hélio, HE. HE, as 2 letras juntas, são o símbolo do hélio. E como que eu vou saber quando é uma letra, quando são 2 letras? Quando a letra que precede a letra maiúscula é uma letra minúscula, então as 2 letras juntas representam o símbolo do mesmo elemento químico. Quando um elemento químico tem o seu símbolo representado por 2 letras, obrigatoriamente a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, olha só, HO. O H e o O são 2 letras maiúsculas, então isso significa que o H representa o símbolo de um elemento e o O o símbolo de outro elemento. CO, o C é maiúsculo e o O também, então C é carbono, O é oxigênio. Ca, CO3.
Tá vendo que o A é minúsculo? Então, Ca é o símbolo de um único elemento, o carbono. Desculpa, o cálcio. Ca é o símbolo do cálcio e C é o símbolo do carbono e O é o do oxigênio. Então, CaCO3 é uma substância composta formada por três elementos diferentes: cálcio, carbono e oxigênio. Por que alguns elementos têm uma letra só no seu símbolo e outros elementos têm duas? Porque, por exemplo, carbono e cálcio ambos começam com a letra C. Então, não dava para o símbolo dos dois ser C. Portanto, o carbono é C e o do cálcio é Ca. Então, porque tem elementos que começam com a mesma letra. Então, quando isso acontece, os demais precisam ser representados por uma segunda letra. Ok? Então, voltando aqui. Substâncias simples são substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico. Só tem hélio, só tem nitrogênio, só tem oxigênio. Essas substâncias todas são simples. Substâncias compostas. As suas moléculas são formadas por átomos de mais de um elemento químico. H2O, hidrogênio e oxigênio. CO2, carbono e oxigênio. CaCO3, cálcio, carbono e oxigênio. São substâncias compostas. Uma particularidade das substâncias simples, elas podem formar alótropos. O que é um alótropo? São duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico e o que muda é o jeito, a forma com que esse elemento químico se liga, com que ele se organiza para formar a molécula. Eu dei dois exemplos aqui, o grafite e o diamante, ambos são formados apenas por átomos do elemento carbono. A diferença entre o grafite e o diamante é que no grafite os carbonos formam um tipo de arranjo geométrico, eles se ligam formando um desenho. E no diamante, os carbonos se ligam formando um outro tipo de desenho, um outro arranjo geométrico. A diferença nesse arranjo geométrico confere propriedades completamente diferentes para o grafite e para o diamante, desde a cor até a dureza, a resistência, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, é totalmente diferente. Oxigênio e ozônio são dois gases, são duas substâncias gasosas formadas pelo mesmo elemento químico. Só que a molécula de gás oxigênio são dois átomos e a molécula de ozônio são três átomos. Então, gás oxigênio e ozônio são alótropos, ok? Uma particularidade sobre as substâncias compostas é que elas podem sofrer decomposição, diferente das substâncias simples. Substâncias simples não sofrem decomposição e as substâncias compostas elas são capazes de sofrer decomposição. O que é decomposição? Uma substância simples se quebrar em duas ou mais substâncias diferentes. É isso que é decomposição. Essa decomposição pode acontecer por vários fatores diferentes, dentre eles calor, luz e eletricidade. Quando a decomposição acontece pelo calor, quer dizer, se essa substância esquentar, ela vai decompor. Decomposição pelo calor chama pirólise. Decomposição pela luz, quer dizer, se essa substância ficar exposta à luz, ela se decompõe, chama fotólise. E decomposição por eletricidade, quer dizer, se a substância for submetida a uma corrente elétrica adequada, ela sofre decomposição. Esse tipo de decomposição chama eletrólise. Aqui no quadro tem para vocês um exemplo de uma decomposição de uma pirólise. O carbonato de cálcio, quando está na presença de calor, esse triângulozinho aqui, ó, essa piramidezinha aqui, ela é o símbolo do calor, tá? Todas as vezes que tiver uma reação química e tiver esse triângulozinho em cima da seta, significa que essa reação aconteceu em função do calor, precisou aquecer para acontecer. Então, se você aquecer o carbonato de cálcio, CaCO3, ele vai se decompor em monóxido de cálcio e em gás carbônico. Isso que é uma decomposição por meio do calor, chama-se pirólise. Existem substâncias que sofrem eletrólise, por exemplo, a água. A água sofre eletrólise. Se a molécula de água for submetida a uma corrente elétrica apropriada, a água se decompõe nos gases oxigênio e hidrogênio. A água oxigenada, que é essa que a gente usa para descolorir, para passar em machucado, também sofre decomposição. Ela sofre decomposição se ficar exposta à luz. Quando a água oxigenada fica exposta à luz, ela sofre uma fotólise, né? Uma decomposição por meio da luz, e ela se decompõe em água e gás oxigênio. Então,
Essa é uma característica das substâncias compostas, elas são capazes de sofrer decomposição. Voltando aqui para as substâncias simples, tem uma outra particularidade. As substâncias simples podem ser classificadas em monoatômicas, quando elas são formadas por um único átomo, como por exemplo o gás hidrogênio, diatômicas, quando a sua molécula é formada por dois átomos, do mesmo elemento claro, triatômicas, quando a sua molécula é formada por três átomos, tetraatômicas e assim sucessivamente, tá? Essa é uma classificação possível das substâncias simples. Bom, tudo isso que eu falei está no resumo, tá? No texto que eu mandei, que está aí na plataforma disponível para vocês. E vocês também podem me consultar, vocês podem me procurar nos estudos orientados para tirar possíveis dúvidas que vocês tenham. Não deixem de ler o texto, de fazer as atividades, de me procurar caso não tenham entendido, tá? Então a gente retorna na semana que vem, vou esperar vocês. Até semana que vem.